Graça e paz, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Oração do Dia. A palavra do Senhor nos diz em Tiago, capítulo 1, verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago, quando escreve essa carta, ele escreve para uma igreja que está sofrendo, para um povo que vai morar no céu, mas que não tem um lugar fixo na terra, para um povo que tem um nome escrito no livro da vida, mas que sofre, para um povo que agora está sofrendo na mão dos poderosos. A vida cristã aqui é uma vida de grande sofrimento. Por isso Tiago escreve essa carta para fortalecer a fé dos irmãos e para lembrar a eles de que Deus realiza em nós a salvação. Deus nos deu a salvação. Tiago também escreve essa carta para lembrar os irmãos de que Deus realiza em nós a santificação. Ele não só nos salva, mas nos santifica. Opera em nós algo tão maravilhoso. E Deus também opera através de nós o serviço. E aí Tiago vai fortalecer os irmãos. E aí ficamos a pergunta: pastor, o que eu devo fazer quando estou sofrendo? O que eu devo fazer quando estou passando por grandes provações? Devemos lembrar do conselho de Tiago na sua carta no capítulo 1. Quando estivermos passando por várias provações, precisamos pedir a Deus sabedoria. No capítulo 1, verso 5 nos diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Primeiramente, devemos perguntar o que de fato é sabedoria. Sabedoria é o uso correto do conhecimento. Conhecimento pode ser definido, aqui nesse contexto, como conhecer bem as Escrituras. Ou sabedoria também é saber usar bem a palavra de Deus. Porque a sabedoria vai nos ajudar a entender e usar as provas da vida para o nosso bem e para a glória de Deus. Então Tiago nos aconselha que quando estivermos passando por provações, peça a Deus. Se você estiver sofrendo, peça a Deus sabedoria para lidar com as suas questões, com suas dificuldades, com seus anseios, com a sua ansiedade ou com seu pessimismo, a depressão. Deus há de dar sabedoria a quem o pede. Tiago também aconselha para quem estiver passando por provações que devemos lembrar do caráter de Deus. Quando pedimos a Deus sabedoria, devemos também lembrar no verso 5, que diz assim: a todos ele dá liberalmente, porque é da natureza de Deus doar, é da natureza de Deus abençoar. E quando nós pedimos a Deus socorro, temos que lembrar do caráter do nosso Deus. Ele é doador, ele é a fonte de toda a sabedoria. Ele é o doador de todas as coisas. Tanto é que no verso 17 do capítulo 1 nos diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não existe variação ou sombra de mudança. Então, toda boa dádiva, tudo que é bom, procede de Deus, como diz Tiago, capítulo 1, verso 17. Então, é um convite para quando estivermos passando por provações, recorrer ao Senhor, porque Ele é a fonte de toda a bênção, de toda a dádiva, de todo o dom perfeito. Que maravilha! Podemos buscar em Deus essa graça abençoadora. Então busque sabedoria do alto, busque confiando no caráter do nosso Deus, porque Ele é poderoso em nos abençoar. Tiago também nos aconselha aqui que quando nós somos provados, quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos passando por situações angustiantes, precisamos orar com fé. O verso 6 diz assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Tiago aqui está dizendo que as provações não podem tirar de você a sua fé.
Porque uma vez que nós oramos sem fé, nós somos como as ondas do mar, levadas de um lado para o outro. Nós somos como uma onda que oscila e ficamos oscilando entre fé e incredulidade. Entre fé e incredulidade. Uma hora estamos animados, outra hora estamos desanimados. O ânimo deve estar constante no Senhor. Um dos símbolos que eu gosto de usar muito aqui na igreja é da âncora. Nós temos que entender que a fé não é somente avanço, mas é permanecer firmes quando as ondas da vida querem nos levar para longe de Deus. Nas provações, é comum a gente querer sair dela, mas necessário é permanecermos firmes e constantes do Senhor. Peça a Deus com fé, firme a sua âncora. Não deixe o seu barco ir para longe do Senhor. Permaneça firme que essa provação irá passar. Tanto é que Tiago usa uma palavra aqui em grego que significa duas mentes. Não podemos deixar a nossa mente ficar oscilando entre crer e descrer. Tiago fala que o resultado de uma mente que oscila é um fracasso na oração. Uma oração fracassada. E depois uma inconstância espiritual. Um constante tempo de ora está fervoroso e ora não. Pastor, o que devo fazer para enfrentar as provações da vida? Devemos lembrar das riquezas que nós temos em Deus. Nós temos uma riqueza espiritual incomensurável. O verso 9 ao 11 diz assim: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, o rico na sua insignificância. Né? No final do verso 11, diz assim que porque o sol se levanta com seu ardente calor e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Ou seja, o mais importante quando estamos passando por provações é lembrarmos de que nós temos riquezas espirituais que não podem ser destruídas e nem diluídas pelas provações da vida. Elas não podem ser enterradas. O pobre, ele deve se gloriar na sua riqueza no céu, e o rico na sua insignificância, porque nada nessa vida nós podemos reter para nós. Por isso devemos confiar no Senhor, devemos colocar a nossa esperança em Deus, porque Ele é o nosso Salvador. Um missionário chamado Jim Elliot, mártir morto pelos índios astecas, diz: não é tolo aquele que perde o que não pode acumular para ganhar o que não pode perder. Que coisa! Nós devemos nos lembrar que as provações nos fazem lembrar de que há uma recompensa eterna. Sabe o que mais eu posso dizer para você nesse dia? É que você deve se lembrar que uma vez provados, nós temos que lembrar que há uma recompensa. E é exatamente o verso 12 que nós lemos nesse dia. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Quando Deus nos prova, é para o nosso bem. Por isso somos bem-aventurados quando nós somos provados, porque estamos desenvolvendo uma paciência triunfadora, uma paciência que vai redundar em vitória. Por isso, meu querido, nesse dia, lembre-se do Senhor, lembre-se da graça de Deus, peça a Deus sabedoria para lidar com as provações da vida, peça a Deus porque você confia no caráter doador de Deus, porque é da natureza do Senhor abençoar. Quando você estiver passando por provações, ore com fé, não duvide, porque o Senhor vai recompensar a sua fé, para que você não oscile, né, em dois aspectos. Quando você estiver passando por provações, lembre das riquezas espirituais. As suas lutas não roubam de você a riqueza e o benefício de estar ligado ao Senhor. Também, quando estiver passando por provação, lembre que há uma recompensa no céu esperando por você. Amém? Deus abençoe sua vida, que o Senhor te abençoe e te fortaleça nesses momentos de dificuldade. E quero pedir também, se você puder ajudar esse canal compartilhando, curtindo e comentando, assim a plataforma vai estar direcionando esse canal para mais pessoas. Amém? Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus.